Vamos abrir a palavra de Deus. Eu vou fazer hoje uma pregação temática, ou seja, vou usar vários textos bíblicos, mas o primeiro que eu vou ler é Romanos 12, o verso 1. E esse tema de hoje é um tema muito, muito delicado. Nós estamos falando sobre saúde mental e o Evangelho. Já falei sobre angústia, depressão, vergonha, culpa, pressão, estresse, tudo que afeta a nossa saúde mental e como o Evangelho trata isso. Mas hoje eu vou falar sobre trauma. E um dos assuntos mais difíceis, que eu normalmente não gostaria de falar. Mas semana Deus colocou muito, que infelizmente é uma realidade hoje, no nosso país, na vida de muitas pessoas, e muito problema mental e emocional. O abuso sexual. Eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, o senador, na época era senador, o Magno Malta, ele era o presidente da CPI da pedofilia na época. E ele pesquisou, ele aprofundou e descobriu muita coisa horrível, muita coisa horrível. E ele foi num dos cultos, eu vi lá num dos cultos com R.R. Soares. E lá no culto ele começou a falar, no culto do que ele estava vendo, de pedofilia, de coisas horríveis que ele estava vendo no nosso país, de abuso. E aí, na hora que ele estava falando, o R.R. Soares interrompeu e falou: "Ah, senador, isso é muito feio, para, vamos cantar louvor, vamos parar louvor, deixa isso lá para a CPI, esse negócio é muito horrível." É mais ou menos a minha sensação hoje aqui. Vamos parar com esse negócio, mas Deus me incomodou. E eu reencontrei um livro que eu tinha comprado há mais de 20 anos, num encontro de pastores, um missionário americano chamado David Coffield, foi missionário da CEPAL, e a esposa dele tinha lançado um livro sobre abuso sexual na época. Eu comprei esse livro, mas essa semana eu tive coragem de ler, e a missionária e a Débora Coffield, a esposa dele, contava como ela, criada numa família de crentes, família de pastores, família de missionários, como ela sofreu abuso dentro de casa. E como ela sobreviveu. O título do livro é Vítima, Sobrevivente e Vencedor. E nesse livro ela conta as histórias de muitas mulheres que ela ajudou, que ela acompanhou, que sofreram abuso. E é um negócio muito pesado, muito pesado. E tem uma pesquisa que diz que, aqui no Brasil, que de pessoas até 19 anos, 32% já foram vítimas de algum tipo de abuso sexual. 32%, um terço, aqui no nosso país. Os estudiosos, pesquisadores dizem que os casos não notificados são muito mais. E isso afeta a vida das pessoas de uma maneira terrível. Então é um assunto muito delicado. E eu gostaria que você orasse mais uma vez por isso, para que isso não despertasse nenhum gatilho emocional, pelo contrário, que isso produzisse em você o anseio pela cura e pela restauração do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vamos tratar de assuntos dolorosos, Senhor. De assuntos dolorosos, mas queremos fazer isso debaixo do bálsamo da Tua graça, do unguento do perdão e do óleo do Espírito Santo. Que o azeite do Espírito Santo esteja, ó Deus, se alguma ferida aqui for revelada, que imediatamente seja tratada e curada pelo poder do Espírito Santo. Que a Tua palavra aplique em cada coração, que o Evangelho
venha como restauração e cura, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 4 passos, irmãos, 4 passos para lidar com traumas. Não só abuso sexual, tem abuso verbal, abuso emocional, com traumas. Trauma é uma ferida, é uma quebra. O nascimento de uma criança já é um trauma. Você está lá tranquilão, de repente, não é? É um trauma, quem bate normal igual a minha esposa, sai assim de um jeito, rapaz, que quase, eu vou morrer, segura essa criança, eu vou morrer. E é uma coisa, quem vê um parto assim, é um negócio, um parto normal, então o homem que é fraco, eu acho que eu vou desmaiar, né? E a mulher, o parto é um trauma, e a criança já sai chorando, você está tranquilo, e é um trauma. É impossível viver sem traumas, sem feridas, sem perdas, sem dores, sem quebraduras, é impossível. E eu quero falar 4 passos para lidar com isso, para lidar com os traumas. Primeiro passo, e é por isso que eu li Romanos 12, vou ler Romanos 12 com você, o verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção, com todo cuidado, Imagine se você é uma criança, ainda nem entrou na puberdade, e uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, começa a mexer nos seus órgãos genitais. E você nem sabe o que é aquilo, mas o seu corpo reage. O seu corpo reage. Na sua mente você sabe que aquilo é errado. Você sabe que aquilo é feio. Você tem até nojo daquilo. Mas em alguns casos, pela maneira como é feito, o seu corpo acaba reagindo àquilo ali. Acaba reagindo positivamente. Ou seja, acaba se agradando. Você com a mente sabe que aquilo é odioso, é feio. E a pessoa que manipula desperta a sexualidade precocemente e perverte o corpo. O corpo. Ou, em alguns casos, a menina está crescendo, muitos casos assim, já tem um corpo, e ela é abusada, ou ela sofre ataque, e aí o abusador, às vezes é alguém da família, diz que a culpa é dela, porque ela é bonita, ela é provocante. E foi ela que provocou aquilo. E aí a vítima acaba recebendo além a culpa daquilo. E aí não é raro você encontrar pessoas que odeiam o seu próprio corpo, que têm raiva do próprio corpo. Tem uma história que a Débora relata no livro, que é uma mulher que foi abusada várias vezes por parentes próximos, e ela desenvolve uma promiscuidade muito forte. Por quê? Porque era a maneira dela se vingar dos homens, através daquilo. E aquela área da vida dela, ela odiava aquilo. Odiava o seu corpo. Odiava ter aquele corpo. E por causa disso ela usava drogas, ela bebia, ela se prostituía, porque foi pervertido ali, no corpo. E o corpo guarda memórias. O corpo tem a memória sensorial. Pastor que trabalhava com profissionais do sexo, pessoas na rua, e ele conversou com um monte ali, quase 90% daqueles que ali estavam, sofreram abuso na infância, e perverteram o desejo,
porque o corpo foi pervertido ali no nascedouro. No nascedouro. Se você quiser estudar esse assunto, tem um livro de um psiquiatra americano, que tem um centro de tratamento de trauma nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e ele lançou um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas. E ele começou tratando veteranos de guerra. E ele tentava trabalhar a mente deles. Mas ele descobriu que o trauma estava no corpo deles. E precisava desenvolver terapias corporais para lidar com aqueles homens. O corpo guarda as marcas. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro passo para lidar com isso é aceitar o seu corpo como um presente de Deus. É agradecer a Deus pelo seu corpo. É consagrar a Deus o seu corpo. É não ver o corpo como sujo, como mal, como empecilho. É restaurar a dignidade corpórea que Deus deu para você. Então, pessoas que aprenderam ou que foram precocemente introduzidas, ou pessoas também que eu já encontrei que foram abusadas e o corpo se fechou para o prazer. Mulheres foram abusadas na infância, na adolescência, e ficaram tão traumatizadas que o corpo dela não tem mais prazer com o seu marido. Porque ficou no corpo o abuso. E o corpo se fechou, bloqueou. E aí precisa ser tratado, precisa ser restaurado. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é aceitar, é reconhecer, é agradecer a dimensão corpórea, física e a própria sexualidade, que às vezes foi distorcida, pervertida. Você precisa consagrar a Deus. Consagrar ao Senhor. Paulo diz: ofereçam a Deus os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Consagrem ao Senhor o seu corpo. Ofereçam ao Senhor o seu corpo. Tem um texto que Jesus diz assim, olha, um dos textos mais pesados da Bíblia, talvez o mais pesado de todos. Mateus 18, versículo 6, depois de Jesus acolher as crianças pequeninas, Jesus diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem que fizer um pequenino desse se afastar de mim, se desviar, se desgarrar. Melhor lhe fora pegar uma pedra de moinho, amarrar, colocar no pescoço e se lançar no fundo do mar. É melhor a pessoa se matar do que fazer um mal para um pequenino, do que abusar de uma criança, do que perverter um pequenino. Jesus diz, é melhor você dar cabo de sua vida. É muito melhor para você do que você fazer isso. Veja a seriedade desse assunto. Veja o peso que Jesus coloca sobre isso. É um negócio muito sério. E é horrível você ver histórias, irmãos. Histórias de abuso, de pedofilia, de bebês, coisa horrível. Mas veja como Jesus trata isso. E às vezes até em ambientes eclesiásticos, em igrejas. É um negócio muito, muito sério. Agora, voltando, como é que a gente trata isso? Eu vou ler para você, nós lemos aqui no início o Salmo 139, esse salmo maravilhoso, que é um poema extraordinário, que são compostos de 24 versos, 4 poemas de 6 versos cada, falando da grandeza de Deus. Primeiros 6 versos fala da onipresença. Depois o segundo verso fala da onisciência. E o terceiro verso, a partir do verso 13 em diante, ele fala da onipotência. E aí do 18 em diante ele vai falar da santidade. Mas eu quero que você preste atenção nesse terceiro verso. Por que que na onipotência, o que que o salmista escolhe para falar do poder de Deus? Ele vai falar do corpo humano.
Ele poderia falar da lua. Você viu como a lua está bonita hoje? Ali a lua, linda, esplendorosa. Falar do sol, das estrelas. Falar da criação. Tantos salmos falam da criação. Mas nesse poema maravilhoso da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, ele usa o corpo humano para dizer o poder de Deus se manifesta na criação do seu corpo. E aí eu vou ler para você na Bíblia a mensagem. A Bíblia, a mensagem, verso 13, diz assim: versículo 13. Ah, sim, tu me moldaste, por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, edificar sem fôlego. Edificar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. O Senhor me criou, me formou de forma maravilhosa. O corpo humano é a maior expressão do poder de Deus. Então você precisa resgatar. O meu corpo é maravilhoso. Posso ter sofrido trauma, abuso, posso ter sofrido feridas, mas o meu corpo foi originalmente feito por Deus de forma maravilhosa. Deus me criou de maneira linda, extraordinária. Eu sou a maior expressão do ser de Deus. Conforme eu disse aqui, no nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. E eles fazem sinapses entre si, que chegam a 10 mil sinapses, sendo que no cérebro humano você pode ter até 830 trilhões de sinapses neurais cerebrais dentro do seu corpo. E o cérebro tem descoberto a neurociência que ele é plástico, ou seja, ele se adapta, ele molda, assim como ele pode ser conduzido para o sofrimento e o trauma, ele também pode ser regenerado, porque ele é extraordinário. Então passa por aí, o Senhor me fez, eu não sou sujo, eu não sou feio, eu não sou lixo, eu fui criado de forma maravilhosa, Deus me fez, Deus me teceu, Deus me esculpiu como uma obra de arte. Esse é o meu corpo, porque enquanto você se rejeitar, enquanto você se odiar, enquanto você não cuidar bem dessa obra-prima, a cura não virá. Então a primeira coisa é aceitar, agradecer e, Senhor, eu tenho problemas, consagrar, ofertar, entregar ao Senhor cada parte do seu corpo, torná-la sagrada, santificada, oferecer a Jesus e dizer: Senhor, está aqui, Senhor, isso aqui foi uma ferida, mas eu também ofereço a Ti. Consagrar o seu corpo a Deus, amém? Esse é o primeiro. O Senhor nos fez de forma maravilhosa. Os homens podem ter feito, mas Deus me criou originalmente de forma linda. Esses dias um pastor do nosso presbitério, que sofreu muito na infância, sofreu traumas, ele disse que uma vez ele leu uma frase que diz assim: Deus não faz lixo, Deus só faz obra-prima. Ele era um menino ainda, adolescente, sofria bullying, e ele disse que Deus fez você de forma linda e maravilhosa. Ele que se rejeitava, a partir daquela frase, ele começou a cuidar bem de si, se valorizar, resgatar a sua autoestima e se enxergar como Deus se enxerga. O corpo, o seu corpo é um presente de Deus e você deve consagrá-lo ao Senhor, amém? Segundo passo, nós precisamos ressignificar as nossas memórias.
E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Diz assim, alguns detalhes nesse texto. João 21. O Senhor Jesus ressuscitou. Pedro tinha negado Jesus. E agora Jesus ressuscitou e vai ao encontro deles. Versículo 3. Pedro negou Jesus. Pedro chorou amargamente. Pedro voltou a pescar. Ele voltou à velha vida. Ele está debaixo da vergonha de ter traído o seu Senhor, o seu amigo, o seu Salvador, de ter falado com Jesus que iria até a morte, mas na hora que mais ele foi testado, ele fracassou 3 vezes, ele negou de conhecer a Jesus, e quando ele negou pela 3ª vez, Jesus estava sendo levado pelos soldados, e Jesus olhou nos olhos de Pedro, e o texto bíblico diz que Pedro chorou amargamente, da sexta-feira até o domingo. Pedro se sente o pó, se sente a vergonha e o fracasso. Agora Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro. E no versículo 3, esse texto para mim é um texto romântico. Esse é um texto romântico. João 21. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Lembra de uma outra pesca, no início de tudo, quando Jesus se encontrou com Pedro, ele não tinha pescado nada. Bem no início de tudo, Jesus entrou e mandou eles lançarem. Veja aqui, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, passaram a noite toda. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. 2 detalhes aqui. O primeiro encontro de Jesus foi semelhante. Passamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus falou, lança lá. Ele falou, Senhor, vamos lançar. Pegou, Pedro ficou maravilhado. Oh, afasta de mim, eu sou um pecador. Ali foi o encontro. E Jesus falou, eu te farei pescador de homens. A origem do encontro, a origem do chamado, da vocação, da nova história de Pedro. Agora Pedro está se sentindo um fracasso, envergonhado, culpado, escondido, querendo voltar à velha vida. E Jesus vai lá no encontro de novo. Reconfigura o encontro inicial, refaz o encontro inicial, vai lá na origem. E daí um detalhe impressionante no Novo Testamento, que no Novo Testamento aparece apenas 2 vezes o termo em grego aqui, as brasas ou braseiro, só 2 vezes, que aparece essa expressão do verso 9. A outra vez que aparece essas brasas, foi quando Pedro estava em volta da fogueira, e a criada chegou e falou, você segue esse homem. E Pedro falou, não, e dizendo que ele praguejou, né? Xingou, eu não conheço esse homem. Ele estava em volta de um braseiro, é a mesma expressão. Ele estava em volta, e depois perguntou, ele negou de novo. E depois ele negou de novo, 3 vezes. Agora Jesus monta o cenário, refaz a pesca milagrosa, monta o cenário e conversa com Pedro. E agora Jesus pergunta para ele, diz o texto, veio Jesus, tomou o pão, lhe deu de igual modo o peixe. Verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo.
ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dando a Pedro a oportunidade de ser restaurado e curado da sua vergonha, da sua culpa, do seu fracasso. Mas Jesus não só está restaurando a vida de Pedro, a sua vocação, o seu chamado e o seu ministério, Jesus também está curando a memória de Pedro. Toda vez que Pedro chegar diante de um braseiro, de um fogo, de um peixe na brasa, toda vez que Pedro chegar, ele vai lembrar do seu fracasso, da sua vergonha. E Jesus está dando ele a oportunidade: Pedro, agora toda vez que você chegar em volta de um grupo reunido de pescadores, e você vê esse peixe na brasa, essa fogueira, você não vai lembrar do seu fracasso, você não vai lembrar de como você me negou, você vai lembrar de como eu te restaurei, como eu te curei, como eu renovei a sua vocação e o seu chamado. Toda vez que você olhar para isso, você vai lembrar do que eu fiz em você. Isso aqui que era vergonha, vai ser memorial de vitória. Aleluia. E o que isso tem a ver conosco? Você está vivo hoje aqui? Você passou por um monte de perrengue, de sofrimento, de traumas de toda ordem. Você passou por perigos de morte, você passou por ofensas, você enfrentou dificuldades desde a infância, e você está vivo hoje aqui? Quem guardou você? Quem estava com você? Quem te livrou? Quem te ajudou? Quem te socorreu? Naquele momento de dor tamanha, que você achou que você estava sozinho, Jesus estava com você. Se você sofreu algum tipo de abuso, Jesus estava protegendo você de alguma forma. Você poderia ter morrido, você poderia ter sofrido, você poderia hoje não ter fé, você poderia hoje, mas você está aqui. E você precisa olhar para a sua história e ver que apesar de tudo que você passou, Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te sustentou, Deus te livrou e Deus te trouxe até aqui por sua graça e misericórdia. E o propósito de Deus está se cumprindo e vai se cumprir em você. Você tem que olhar para a sua história e não focar no sofrimento, na ferida, lembrar disso: eu passei por isso. Foi Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram, eu teria sido engolido vivo, mas o Senhor estava comigo. Por que você está aqui? Por que você viveu? Por que você sobreviveu? Como é que a gente faz isso? Olhar aquele tempo lá horrível. Eu lembro que eu falava lá com o meu mentor, falou assim: não, a minha infância foi difícil, eu queria andar de bicicleta, não tinha uma bicicleta, mas você andava de garupa? Andava. Seu amigo tinha bicicleta? Tinha. Você sabe quem estava com você naquela bicicleta? Jesus Cristo, Senhor. Nos momentos tristes da sua vida, de sofrimento, você se sentiu desamparado e desolado, sabe quem estava com você ali? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele te livrou da morte, Ele te livrou da destruição, Ele guardou o seu corpo e a sua alma. Foi o Senhor, foi o Senhor. E hoje, quando você olhar para as suas dores, olhe com as lentes da graça e da fé, olhe com as lentes da providência divina. Quando você olhar para a sua história, não veja apenas o que faltou e o que doeu, veja a presença de Deus que te sustentou e te deu o poder de superar, sobreviver e seguir em frente. Você precisa olhar para trás e agradecer, porque foram as dores, as feridas, as faltas e as privações
que fez você ser quem você é. Primeira vez que eu pensei nisso, eu estava no seminário, primeiro ano de seminário, e uma senhora da igreja, de uma igreja que eu ia, ela fazia um trabalho de evangelismo e social, e eu falava assim, não, conte comigo, se a senhora precisar, eu vou pregar, eu já sei pregar, pode me levar. Aí todo lugar que ela ia em asilo, ela ia no albergue, um albergue que sempre tinha moradores de rua, e toda semana mudava, ia lá todo domingo à tarde. E quando eu pregava, aquela senhora, que é muito sensível, ela chegou para mim e falou assim, você tem alguma dor no seu coração, porque você se identifica com a dor dessas pessoas? Qual é a dor que você carrega? Se tem algum problema? Eu falei, não, meu pai foi alcoólatra na minha infância, e tal, e naquele período ele ainda estava se libertando. Aí ela falou assim para mim, essa senhora, agradeça a Deus, porque foi essa dor que fez você sentir a empatia e pregar com essa paixão que você prega. É essa dor que faz você se identificar com esses mendigos, com esses moradores de rua. Eles gostam de ouvir você pregar. Foi essa dor, a primeira vez na minha vida, essa mulher falou isso, e eu olhei para o meu passado com outros olhos. E eu enxerguei a graça, a mão e a provisão de Deus na minha história. Ressignifique as suas memórias. Olhe para elas com as lentes da fé e do cuidado de Deus. Amém? Terceiro, ajude, compartilhe outras pessoas, compartilhe a ajuda que você recebeu, o que Deus deu a você. Ajude outros. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Paulo diz assim no versículo 3 a 5. Segunda Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo está dizendo, assim como Deus nos consola, nos conforta, nos encoraja na tribulação, com essa mesma consolação nós ajudamos os outros. Nós consolamos e encorajamos os outros com essa mesma que Deus nos dá. E aí, se você já leu aquele livro O Poder do Hábito, que é um psicólogo social que estuda a mudança de hábitos, você vai ver lá que ele estuda os alcoólicos anônimos. E ele diz, os alcoólicos anônimos talvez seja a instituição mais eficaz do mundo. E ele fala, e não tem nenhum, e quando foi ver, não tem nenhum princípio de psicologia, de psiquiatria, mas o Bob Wilson, que foi o primeiro alcoólico, que teve uma experiência com Deus e se converteu, e não conseguia largar a bebida, pela iluminação divina, ele percebeu, para eu sair da bebida, para eu me manter sóbrio, eu preciso ajudar outra pessoa que tem o mesmo problema. E o Bob Wilson começou a se dedicar a isso. À medida que ele ajudava, que ele encorajava, que ele incentivava, ele fazia isso ele mesmo. E aí ele se manteve sóbrio o resto da vida e criou esse princípio dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que é esse princípio. Para você ser ajudado e curado, você precisa ajudar e curar os outros. Isso é um princípio bíblico, é o que o apóstolo Paulo fala. Para você, passe e faça isso. A autora do livro que eu falei, a Débora, ela foi tratada também à medida que ela ajudava outras mulheres, que mesmo com dores, Deus ia tratando o coração dela. Por isso, grupos de apoio, células de pessoas que passam por aflições semelhantes, um apoia o outro, um ajuda o outro, um encoraja, anima, corrige, disciplina. Você precisa fazer isso. Como é que a gente é tratado disso? Busque pessoas que precisam de ajuda e comece a ajudá-las.
E aí um dos meus textos preferidos, que são muitos, né, que eu gosto de ler, e eu vou ler para você aqui, você não precisa nem abrir, é Isaías 58. Presta atenção nesse texto. Isaías 58, versículo 6. Contexto, o povo diz: Senhor, nós estamos te buscando, o Senhor não se revela, não se manifesta, o Senhor não faz nada. Veja o que Deus fala ao povo. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e ao vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Se você fizer isso, se você ajudar o outro, se você socorrer o necessitado, se você fizer isso, se você deixar de viver para si mesmo, e colocar a sua dor como centro do universo, mas se dedicar à dor dos outros, a ajudar os outros, a levar alívio para os outros, o Senhor diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você quer ser curado? Ajude a curar o outro. Você quer ser aliviado? Ajude a aliviar o outro. Você quer ser liberto? Ajude o outro que está oprimido. Você quer se sentir bem, animado, entusiasmado? Faça o bem. Socorra, ajude, coopere. À medida que você faz isso, a tua cura vai brotando para o louvor da glória de Deus. Amém? Agradeça pelo seu corpo, consagre o seu corpo ao Senhor. Ressignifique as suas memórias. Ajude. Socorra. Faça o bem. E por último, toque as feridas de Cristo. João capítulo 20, verso 24 a 29. João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e cresces. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus ressuscitou. Jesus está com o corpo glorificado, mas Ele está com as cicatrizes, com as feridas dos nossos pecados. À medida que eu lia esse livro, e eu lia relatos de mulheres, uma menina abusada, vai falar com seu pai, com a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe diz que a culpa é dela, que ela que não presta. Coisas
terríveis, horríveis, histórias escabrosas, de abusos. Seu coração começa a se encher de raiva, de revolta, de ódio, de amargura. Só de ler. Imagine quem viveu. Imagine quem passou. Como é que é possível tratar isso? Olhando para o Cristo crucificado, tocando nas feridas de Cristo, sabendo que Cristo sente a dor. Jesus foi vítima de violência. Jesus sofreu as nossas dores. Jesus ressuscitou, mas Ele deixou as marcas, as feridas. Essas são marcas de amor. Coloque a mão na minha ferida, Tomé. Coloque a mão, veja que o meu amor por você. Nesse mundo, irmãos, de tanta dor, tanto sofrimento, tanto trauma, tanta ferida, o nosso Deus é um Deus ferido. É um Deus que nos cura por suas feridas. Não é um Deus ausente, não é um Deus distante, não é um Deus que não sabe o que é o sofrimento. Muito pelo contrário, é um Deus que sabe, que sente e pode curar, porque Ele já passou por isso, Ele já sentiu isso, Ele sente essa dor. Então eu estava lendo esse livro essa semana, eu falei, Senhor, está me fazendo mal, para onde que eu vou, Senhor? Aí Jesus falou, vá para a cruz, vá para a cruz. Você está com essa raiva, com essa revolta, com esse ódio, vá para a cruz. E vá para o capítulo mais glorioso e mais triste da Bíblia. E eu gostaria de ler com você. Enquanto eu lia isso, ao ler esse texto, eu coloquei diante de Deus toda a raiva, todo o ódio, toda a revolta que eu estava sentindo ao ler essas histórias. E eu convido você a ir para esse lugar, de alguém que acolhe as feridas, as dores, os traumas, os abusos, as injustiças, as tragédias dessa vida. Ele sabe, Ele pode curar. E aí eu vou ler para você, Isaías 53, eu ia ler só um verso, mas eu vou ler o capítulo inteiro, porque não há capítulo mais terapêutico para mim e para você. Ao ler esse texto de novo, eu vou ler na versão A Mensagem, eu quero que você imagine a cruz de Cristo ali, imagine todo o sofrimento que você já sofreu na sua vida, todas as feridas emocionais, todos os traumas, tudo que você já passou, e agora você leve para a cruz. Eu convido você a fazer isso. Aliás, eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero que você leia nessa versão aqui, que você ouça. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque esse texto é extraordinário. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa,
mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram, nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira, mas era que o Eterno tinha em mente desde o início. Esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim ele visse o fruto disso. E o fruto disso é vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Por suas feridas nós fomos curados. Vamos orar. Sim, Jesus bendito, há muita dor, há muita ferida, há muito trauma que nós carregamos. E só Jesus, o homem de dores, que sabe o que é padecer, aquele que tem cicatrizes na mão, nós queremos tocar nessas cicatrizes e entregar ao Cristo crucificado os traumas que nós somos vítimas, as feridas, os abusos, a revolta, o ódio, o ressentimento, a mágoa. Nós queremos tudo despejar isso na cruz, no homem de dores, naquele que nos cura. Nós queremos te entregar, Senhor. Queremos te entregar as nossas memórias, as nossas lembranças. Queremos entregar as nossas quebraduras, as nossas feridas não tratadas, os nossos sentimentos, ó Deus, as nossas memórias reprimidas, o nosso inconsciente reprimido, Senhor. Nós queremos te entregar porque o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor conhece, o Senhor conhece, sabe, o Senhor estava lá, o Senhor estava lá. E com as tuas mãos feridas, o Senhor nos cura, nos abraça e nos refrigera. Senhor, que nessa noite a graça de Jesus seja derramada abundantemente, poderosamente, extraordinariamente, sobrenaturalmente nesse lugar. Que o Espírito do Senhor aplique, Senhor, nos abusos, nas memórias, nas feridas do corpo,
da alma, dos sentimentos. Pessoas que vivem hoje, ó Deus, inferiorizadas, intimidadas, envergonhadas, acovardadas, que o Espírito Santo sopre vida, vida, vida. A cura do Calvário, a cura do Cristo vivo. Que o Senhor absorva as dores, que o Senhor receba a revolta, que o Senhor receba a raiva reprimida, que o Senhor receba, Senhor, e que através das tuas feridas, o Senhor possa derramar o bálsamo que cura, que restaura, que renova, que refrigera. Em nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite o Senhor ajude cada pessoa aqui a lidar com isso diante da cruz. Diante da cruz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.